Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente, né, para mais uma videoaula para o quarto ano. Essa será a nossa 18ª videoaula e, como sempre, a gente vai iniciá-la com a correção da atividade. Então, todo mundo aí do quarto ano vai pegar o seu livro de matemática e vai abrir na página 179 para que a gente corrija a atividade que foi proposta na aula passada. Então, o primeiro diz assim: efetue as multiplicações. Então, a prova vai dar só o resultado dessas multiplicações para vocês. No primeiro, que tem 328 vezes 3, o resultado é 984. 214 vezes 3, o resultado é 642. 218 vezes 4, o resultado é 872. 19 vezes 6, o resultado é 114. 426 vezes 2, o resultado é 852. 13 vezes 5, o resultado é 65. 48 vezes 2, o resultado é 96. E 104 vezes 6, o resultado é 624. Virem a página, a gente agora vai corrigir os problemas. Então, o primeiro diz: Dona Rosa foi ao mercado municipal e comprou 6 caixas de maçã. Em cada caixa havia 12 maçãs. Quantas maçãs Rosa comprou? Então, a gente vai pegar o número 12 vezes 6, o resultado é 72. No 2 diz: Seu Joaquim, o alfaiate mais antigo da cidade, tem uma caixa que contém 15 carretéis de linha preta. Quantos carretéis há em 6 caixas iguais a essa? Então, a gente vai pegar 15 vezes 6 e o resultado vai ser 90. E o terceiro e último diz: Para fazer o bolo de aniversário do bairro, as doceiras compraram 5 caixas de ovos. Em cada caixa havia 12 ovos. Quantos ovos as doceiras compraram para fazer o bolo? Então, vai ser 12 vezes 5 e o resultado será 60. Vou pedir que vocês façam um procedimento padrão, né? Depois que a gente corrige as atividades, a Pro sempre pede para voltar ao início da tarefa, colocar a autocorreção e a data de hoje. Terminando de fazer isso, todo mundo aí do quarto ano vai pegar o livro de história e vai abrir na página 200. Deixa eu confirmar aqui. 292. 292. Será a nossa aula de hoje. 292. A gente vai continuar falando, né, sobre a chegada dos portugueses. A gente já viu aí nas aulas passadas, né, a importância que as especiarias tinham naquela época, né, porque era utilizada em diversas atividades, né, para remédio, para conservação de alimento, né, para N utilidades. Então, por ter tanta variedade de utilidade, elas eram consideradas um item essencial. Então, quem tinha especiaria para vender, conseguia dinheiro, né, conseguia prestígio, conseguia poder. E vimos também que os portugueses, eles tinham, né, esse intuito de conseguir entrar no comércio das especiarias, e para isso eles utilizaram a navegação, né? A navegação passou por algumas modificações que naquela época a gente pode dizer que eram inovações, né? Instrumentos que foram utilizados ao longo do tempo para que melhorasse a questão do tempo que eles passavam no mar, né? Porque as viagens marítimas não eram fáceis. As pessoas contavam somente com a questão das velas para impulsionar as caravelas, e quando eles não conseguiam que a natureza contribuísse com o vento, essas viagens elas tinham períodos mais longos do que eram programadas. Por isso as pessoas ficavam sem água potável, né? Passavam fome porque a comida que foi levada na viagem não foi suficiente para o tempo de dias que a viagem durou, e assim por diante. E a gente viu que os portugueses foram muito inteligentes quando eles deixaram de usar as rotas utilizadas anteriormente, que era o mar Mediterrâneo e por terra também, né? Mas ele tinha problemas
para fazer essas duas rotas, e eles resolveram inovar nas rotas, começando a navegação no Oceano Atlântico. E foi justamente essa navegação que começou no Oceano Atlântico que fez com que os portugueses descobrissem, vamos fazer assim entre aspas, né, o nosso país. Porque a gente sabe que o Brasil não precisava ser descoberto porque ele já tinha dono. Mas assim, os portugueses vieram, né, se apossaram da terra, e aí a gente não pode negar a importância que a colonização portuguesa teve para o desenvolvimento do nosso país, até porque talvez a gente continuasse sendo somente uma colônia de indígenas, né? A gente não vai dizer aqui, não vamos ser hipócritas e falar que a colonização portuguesa não teve um papel importante nesse processo todo. Então a gente vai descobrir agora, vamos estudar nessa videoaula o momento, né, em que os portugueses aportaram no nosso território. Então vamos lá. A prova vai fazer, como sempre, né, a leitura, e aí eu faço pausas para explicações de pontos que eu acho que são interessantes vocês entenderem, né, discutirem aí. Então vamos lá. As viagens marítimas que os portugueses realizavam eram documentadas por um escrivão e pelo comandante, que escrevia seu diário de bordo. Graças a esses documentos, temos hoje descritos importantes sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral e a sua chegada às novas terras do outro lado do Oceano Atlântico. No ano de 1500, D. Manuel, rei de Portugal, preparou uma esquadra com 13 navios para ser comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem à Índia. Porém, essa esquadra devia, antes de seguir o caminho das Índias, dirigir-se um pouco mais para o oeste, ou seja, explorar mais o Oceano Atlântico. Eles desconfiavam de que existiam terras nessa direção. A esquadra de Cabral chegou ao Brasil e tomou posse das terras antes de prosseguirem até o Oriente. Viajou aproximadamente 45 dias até chegar a nossas terras, no dia 22 de abril de 1500, no local hoje que corresponde ao estado da Bahia. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa primeira parte. Então, os portugueses desenvolveram essa nova rota marítima que era pelo Oceano Atlântico, né? Mas aí, como era uma rota ainda pouco desenvolvida, pouco pesquisada, eles aproveitaram a viagem que eles tinham que fazer ao Oriente, na Índia, para pegar especiarias, e também, né, utilizaram esse período para fazer exploração desse território no Oceano Atlântico. Eles já desconfiavam que nessa rota existia, né, terras para que eles pudessem conquistar. E foi o que eles fizeram. Pesquisaram essa nova rota e aí, em 45 dias de viagem, eles conseguiram chegar no dia 22 de abril nas terras que hoje a gente conhece como o estado da Bahia. Então foi lá o primeiro ponto onde os portugueses aportaram, que foi em Porto Seguro, na Bahia, viu? Então vamos virar aí a página, para a página 293. Quando chegou à América do Norte em 1492, Cristóvão Colombo acreditava que estava nas Índias, por isso chamou o povo que encontrava de índio. Na viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, havia um escrivão cuja função era relatar ao rei de Portugal novidades encontradas por aqui. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta descrevendo a viagem, a chegada à nova terra e o encontro com um povo muito diferente dos portugueses. Os relatos de Caminha sobre os 10 dias que passaram nas novas terras portuguesas descreveram um encontro cordial entre viajantes, os portugueses, e o povo que aqui vivia no território, os indígenas. Caminha registrou em sua carta um momento importante quando os portugueses preparavam uma cruz para que o frei que acompanhava a esquadra rezasse uma missa. Para os portugueses cristãos, isso confirmava a posse da terra. Então aí a gente vai falar agora aí sobre esse encontro inusitado. Então vamos pensar aí. Eu trouxe aqui a imagem para que vocês possam perceber de primeira, né, o contato dos portugueses e os indígenas, que era gritante as diferenças entre os dois povos, né? Os viajantes, que eram os portugueses, e os nativos, que eram os indígenas que aqui encontraram. E isso, né, esse primeiro contato,
Consta na carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão ali, ele era a pessoa encarregada de escrever tudo o que acontecia nas viagens, né, tanto em alto mar como nas terras que eles chegaram. Percebam que nessa parte que a Pro leu, de antemão eles já chegaram aqui, independente de terem encontrado nativos, pessoas morando, eles já tomaram posse da terra, não se preocuparam se aquilo já tinha dono, porque para eles o dono agora era eles, né? Então, para consolidar a posse da terra, sempre que os portugueses encontravam uma terra nova, eles faziam uma missa nesse lugar, porque eles eram, né, católicos. Então, essa missa era um ato de posse daquela terra. A partir daquele momento, aquele território pertencia a Portugal. Então, no primeiro momento, quando eles aportaram aqui, que significa aportar, pararam os navios no nosso território, eles viram a diferença gritante desse povo, por quê? Eles encontraram aqui os indígenas, que eram os nativos, essas pessoas eram totalmente diferentes aqui, ó, dos portugueses. Percebam que os portugueses eram todos vestidos, né, com uma cultura e uma forma de se vestir totalmente diferente dos indígenas. Então, esse foi o primeiro contato com eles e a primeira diferença que eles perceberam. Os nativos que nesta terra moravam não vestiam roupa, não se cobriam, não tinham costumes, não cultuavam os mesmos deuses, né? Então eles eram totalmente diferentes. Mas isso não impediu que eles tivessem um contato amistoso, né? Os nativos índios que receberam o nome de índios, justamente porque os portugueses estavam fazendo uma viagem à Índia, então eles resolveram chamar os nativos dessa terra de índio, né? Então, houve uma interação amigável, eles conseguiram desenvolver um relacionamento aí sem nenhum tipo de guerra. E a carta dele relata isso, no dia da missa, ele relata esse momento amigável entre os nativos, né, e os portugueses. Então eu vou ler aí para vocês, ó. No dia seguinte, depois de comer, fomos em terra cortar lenha e lavar roupa. Uns 260 nativos já se sentem tão seguros entre nós que nem arcos trazem mais. Enquanto isso, 2 carpinteiros fazem a grande cruz com bastões já cortados ontem especialmente para isso. Os mais curiosos se aproximaram dos carpinteiros, mas não creio que fosse por causa da cruz, que para eles não tem significado algum. Outra coisa os fascinava. Observavam eles uma ferramenta de ferro que facilitava muito o trabalho dos carpinteiros. Os nativos não conheciam o ferro, e aí começou uma tal de aipotaquite, um desejo de cortar. Aipotaquise, desejo de faca. E aí uns nomes bem estranhos que quer dizer por que você vende, né? São palavras dos nativos que os portugueses escutavam deles. Então, ele relata aí quando os carpinteiros estavam produzindo a cruz, que na verdade a finalidade dela era rezar a missa para tomar posse da terra, os índios na verdade nem tinham consciência do que estava acontecendo, né? Para eles nada estava modificando e nem eles estavam perdendo o território deles naquele momento ali, quando os portugueses rezaram a missa. Então tudo para eles ali era abstrato. Os portugueses, quando fincaram a cruz, que chamou a atenção ali a construção dela, na verdade não era a cruz em si, porque para os índios a cruz não tinha significado, eles não eram católicos, né? Eles cultuavam deuses diferentes e eles eram da natureza, né? Era o sol, era a lua, né? Era o trovão, para eles os fenômenos da natureza eram os deuses dele. O que chamou a atenção deles foram as ferramentas trazidas pelos portugueses, que para os índios eram novidades. Eles nunca tinham visto ferro, nunca tinham visto espelho, nunca tinham visto perfume. Então foi justamente esses objetos que os portugueses utilizaram quando vieram colonizar o nosso país como moeda de troca. Para pagar o trabalho do indígena, ele pagava com esse tipo de coisa, com objetos. Por quê? Para o índio aquilo era fascinante, ele nunca tinha visto aquilo e aquilo chamava a atenção deles, né? Então percebam como inocentes eram os índios, né? Eles estavam perdendo a posse do território deles, mas para eles não estava acontecendo nada de diferente. Nomes para a nossa terra, né? Para a nova terra. Então vamos descobrir aí como que a gente terminou sendo chamado de Brasil.
O primeiro nome dado pelos portugueses à nova terra foi Ilha de Vera Cruz, pois ao chegar julgaram que o Brasil fosse uma ilha. Depois deram o nome de Terra de Santa Cruz e finalmente Brasil, devido a uma madeira de cor de brasa, o pau-brasil, que existia em grande quantidade no litoral. Desta madeira extraía-se uma tinta da cor vermelha muito valorizada comercialmente. Durante alguns anos, a exploração do pau-brasil foi a principal fonte de riqueza dos portugueses no Brasil. Eles convenceram os indígenas a cortar a madeira e a transportá-la até os barcos. Em troca do seu trabalho, os indígenas recebiam alguns produtos trazidos pelos portugueses, como espelho, tecidos e etc. Então, gente, percebam aí. Houve todo um processo para que a gente conseguisse chegar hoje no que a gente conhece do nosso nome, né? O que oficializa o nome da nossa República Federativa do Brasil. É o nome do nosso país. Então, houve aí nomes diferentes até que a gente conseguisse esse nome que a gente tem. Primeiro, como eles chegaram e não exploraram o território, acharam que era somente uma ilha, era um lugar pequeno, né? Mas aí, depois de uma certa exploração, eles passearam, eles andaram no território e descobriram que aquilo era muito maior do que uma ilha. Então aí colocaram terra. E eles costumavam dar nome às coisas de acordo com nomes de santo, né? Eles eram católicos. Então primeiro foi Ilha de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz. Aí eles descobriram a primeira riqueza do Brasil, aquilo que foi explorado tão indiscriminadamente que hoje é uma árvore em extinção. O pau-brasil, que deu nome ao nosso país, foi tão explorado pelos portugueses que hoje é uma árvore que quase a gente não consegue encontrar em lugar nenhum. E eles, muito espertos, lutando ali com a questão da ingenuidade indígena, convenceram eles a cortar, porque para o índio aquela madeira não tinha valor comercial, quer dizer, não era dinheiro, não lucrava, ele não sabia não que era dinheiro, né, gente? Então, cortar aquela madeira e levar para o litoral para carregar os navios, para o índio era nada. E em troca disso eles recebiam bobagens, tecido, espelho, colares, perfume, materiais artesanais com ferro. E os portugueses muito espertos se utilizaram disso, né? Por que o pau-brasil foi tão valioso assim? Era uma madeira que quando cozinhada soltava um corante vermelho. Naquele tempo, hoje em dia a gente tem roupas de todas as cores, né? Mas naquele tempo, a questão de tingir tecido era muito importante você encontrar cores diferentes. Então você não encontrava roupa com cores variadas como a gente encontra hoje. E quando eles descobriram essa tinta vermelha, além da madeira ser nobre, que eles poderiam utilizar para outras coisas, eles poderiam utilizá-las também para extrair essa tinta vermelha, né? Já imaginou? Deve ter sido o boom do momento, né? Poder pintar os tecidos de vermelho, coisa que eles não tinham antigamente. Então foi por isso, durante muito tempo, 30 anos, né, o território brasileiro, de 1500 até 1530, o território brasileiro somente trabalhou com a exploração do pau-brasil. Mas o pau-brasil também chamou a atenção de outros, né, países, e aí vocês vão descobrir por que é que os portugueses quiseram colonizar o nosso país nas próximas aulas. Então a gente vai aí fazer em casa a atividade da página 294, né, sobre esse conteúdo de história que a gente viu aqui agora. 294 é a nossa atividade, e aí a gente vai fazer aquela pausinha do vídeo, como a Pro tá orientando essa semana. Depois que a gente terminar de fazer nossa atividade, é bom ler o conteúdo de novo, aí a gente volta aqui, clica no vídeo de novo e aí vamos para a nossa orientação da atividade. Hoje a nossa atividade é avaliativa de história. Todo mundo pega a atividade avaliativa e a Pro vai fazer como faz com vocês na sala. Vou ler o conteúdo e vou explicar o que vocês vão fazer. Então vamos lá. Quando falamos sobre o descobrimento do Brasil, notamos que muitos livros didáticos e pessoas atribuem esse feito à figura do navegador português Pedro Álvares Cabral no ano de 1500. Contudo, sabemos que os primeiros descobridores do nosso território foram as antigas comunidades que chegaram à América no período pré-histórico e, com o passar do tempo, formaram diversas civilizações. Os primeiros descobridores do nosso território foram as antigas comunidades que chegaram à América no período pré-histórico e, com o passar do tempo, elas desenvolveram essas civilizações.
Tal nome foi dado porque, quando chegaram aqui pela primeira vez, os europeus acreditavam que tinham alcançado a Índia. De tal forma, percebemos que o termo foi resultado do contato entre o branco e os nativos. Quando falamos dos índios, temos que ter o cuidado de não pensar que os índios são todos iguais. Ao longo dos séculos, as comunidades indígenas aqui formadas desenvolveram diferentes tipos de costumes, línguas, valores e tradições. Até mesmo em sua fisionomia, podemos observar que os povos indígenas também possuem outras interessantes características. Algumas comunidades indígenas do Brasil vivem de forma nômade ou seminômade, consumindo os recursos naturais disponíveis e depois se mudando para regiões que tivessem maior disponibilidade de animais de caça, planta, frutos e recursos hídricos. Então, essas perguntas que a prova vai ler agora, todas as respostas vocês vão encontrar nesse texto que eu acabei de ler. Então, vamos lá. Quem foram os primeiros descobridores do nosso território? Sabemos que as comunidades que aqui existiam foram chamadas de indígena pelos portugueses. Por quê? Qual foi o motivo dos indígenas receberem esse nome? Porque o texto afirma que devemos ter cuidado ao dizer que os índios são todos iguais. Justifique, O texto faz uma ressalva que a gente não pode afirmar esse tipo de coisa por causa de um motivo. A gente vai voltar no texto e pesquisar aí que motivo é esse. Vira aí a página e tem no 2. Assinale as alternativas verdadeiras. Então, das coisas que eu vou ler, a gente só vai assinalar aquelas que falam de respostas que estão no texto de forma verídica. Então, vamos lá. Os primeiros descobridores do nosso território foram as antigas comunidades que chegaram à América no período pré-histórico e, com o passar do tempo, formaram diversas civilizações. Aí, se for verdadeiro, a gente faz um X, se não, fica em branco. Os primeiros descobridores do nosso território foram as antigas comunidades que chegaram à América no período pré-histórico e, com o passar do tempo, formaram as civilizações. Algumas comunidades indígenas do Brasil não viviam de forma nômade e seminômade, consumindo os recursos naturais hídricos. Então percebam que pode ter uma palavrinha aí que transforma essa resposta em alguma coisa negativa, falsa. Então vou ler a outra parte do texto que diz: por outro lado, havia também povos indígenas que dominavam a agricultura e que tinham uma rotina de trabalho intensa e regular. Não por acaso, muitos desses indígenas foram empregados como escravos nas propriedades criadas pelos colonizadores portugueses. Além de dominarem a caça e a pesca, temos em várias comunidades indígenas a presença de um vasto conhecimento sobre a vegetação do território. Não raro tal conhecimento era empregado para a fabricação de remédios naturais que acabaram sendo utilizados pelos colonizadores. Organizando-se de forma variada, percebemos que uma grande quantidade expressiva de indígenas viviam em grandes cabanas chamadas de ocas. Nas ocas temos a presença de várias famílias integrantes de uma comunidade vivendo de forma muito próxima. As habitações menores e com poucos integrantes eram mais comuns em comunidades menores. Então a gente vai utilizar aí, do texto, as palavras que faltam para completar as frases de acordo com o texto que eu acabei de ler em cima. Então vocês vão precisar ler novamente para vocês perceberem qual é as palavras que faltam aí, para vocês completarem um tracinho, que vão dar a informação que a Pro acabou de ler em cima. E embaixo a gente no 4 vai assinalar a fonte histórica utilizada para atestar a presença das comunidades pré-históricas no nosso território. Então como é que a gente pode afirmar que antes dos portugueses, que antes deles acharem que foram descobridores, aqui existiam outras comunidades antes dessas que eles descobriram e chamaram de indígenas? A gente utiliza para atestar isso documentos escritos, pinturas rupestres ou fósseis, A gente vai assinalar aí qual foi a fonte histórica que nos dá total certeza de que antes desses nativos indígenas existiram outras comunidades pré-históricas. Então, gente, a gente vai ficar por aqui na nossa aula. Na próxima aula a gente retorna com a correção e mais uma orientação das atividades avaliativas.